Vocês têm alguma dúvida aí, pessoal, sobre o curso, sobre a apresentação, sobre o relatório final? Professor, até eu tinha colocado ali no chat, eu tenho umas dúvidas sobre o trabalho. Posso perguntar agora? Pode perguntar, manda brasa. Tá. Na verdade, eu não sei se eu perdi, assim, mas eu não entendi muito bem qual a abordagem que vocês querem de se é um apoiado geral, assim, sobre probabilidade de energia, alguma coisa nesse sentido, ou seria alguma coisa mais acadêmica, que vocês têm objetivos, o que tem sido usado. Entendi. O ideal. Biomassa? Não lembro de biomassa. Deixa eu ver aqui. Não mudo. E pelo que eu lembro tinha fossil fuel, né? Tinha biomassa também. Tem biomassa. Ah, então eu tô confundindo aqui. Vamos ver. Biomassa. Aqui, ó, biomassa. Luiz, Bruno e Bruna. Perfeito. Eu vou dar uma aula sobre biomassa. Basicamente eu vou falar sobre armazenamento de grãos, armazenamento de etanol, porque de certa forma o etanol sendo produzido e armazenado em tanques, você não deixa de estar armazenando. Você armazenar a próprio açúcar, você está armazenando biomassa, que você tiver um armazenamento grande de açúcar, você vai deixar de produzir açúcar, vai produzir mais etanol e vai usar o açúcar que você armazenou num tanque. Ou seja, você consegue com isso facilitar muito a sua logística de produção de açúcar. O Brasil é o maior produtor de açúcar do mundo, o maior produtor de soja do mundo, é o maior produtor de etanol no mundo. Não sei em relação a óleo de soja, né? Porque a gente não tem muita demanda de óleo de soja aqui, mas é o maior produtor de soja. Produz muito biodiesel também. 10% do biodiesel consumido no Brasil é biodiesel. Então você pode armazenar a soja também. E quando realmente o preço do biodiesel aumentar, você pode consumir a soja em vez de para vender para a China, você pode consumir para produzir biodiesel, né? Então, de certa forma, você está armazenando energia na forma de soja. Eu vou falar sobre isso numa aula aí. Eu acho que talvez pode ser a próxima, não sei. Mas basicamente o que a ideia é, como você vai fazer biomassa, biomassa não tem muita coisa nova assim para você falar. Tem, né? Pode dar um exemplo aqui. Eu estou gravando. Energy. Eu vou dar essa aula de biomassa, eu vou dar mais para frente, mas senão eu vou começar a dar aula de biomassa aqui. Não, O era mais para saber, assim, para que caminho seguir, assim, se o senhor espera que faça uma explicação sobre cada uma, Acho que uma imagem é basicamente da fazer soja, daí explicar o que é feito, nesse sentido, assim, que o senhor espera. é basicamente fazer uma escrever sobre uma solução de armazenamento energético. E no caso seu é de biomassa, você vai escrever sobre um armazenamento de energético de biomassa. Aí você pode, o ideal seria você vir com uma proposta inovadora, interessante, né, que o pessoal vai assistir sua aula, vai gostar, que você vai fazer um relatório legal, que você vai poder pegar esse relatório e vai fazer um projeto de pesquisa, um projeto de engenharia para sua empresa no futuro, para, né, você já ter uma proposta. Por exemplo, qualquer empresa que você entra hoje, você tem que escrever a proposta, né, para desenvolver, você tem que desenvolver um projeto. Eles já pensam num projeto que, né, faça sentido, econômico, é, uma proposta de pesquisa inovadora que você acha que realmente faz sentido. No pior dos casos, você pode pegar uma das propostas que eu apresentei e desenvolver mais detalhe, fazer umas equações para explicar, né, explorar mais algum aspecto sobre o que eu apresentei, né? Porque de certa forma a ideia é eu estou aqui ensinando vocês, né? É que esse formato de aula estava mais
Tinha mais a ver com mestrado e doutorando, né? Basicamente a mesma aula que eu dei pro pessoal do PROMEC, que é o programa de pós-graduação em engenharia mecânica, eu estou dando aqui para vocês. Mas eu não vou exigir tanto, né? O pessoal do PROMEC, eu fiquei extremamente surpreso. Eu me formei na Universidade de Oxford, né? Melhor que Oxford em nível dos relatórios do pessoal, das ideias, do trabalho. Eu fiquei muito surpreso, muito feliz. Eu acredito que vocês também são extremamente capazes, né? Já que o pessoal do PROMEC é bom, vocês devem ser melhor ainda, não sei. Mas é basicamente isso, fazer um relatório sobre o assunto biomassa e armazenamento de energia. 8 páginas. Entendi. E para quando que é mais ou menos? O senhor chegou a falar? Então, vamos dar uma olhada aqui. Para novembro, você tinha, acho que comentado mais ou menos nesse sentido. Tem o dia. Tem o dia, tem a estrutura, tem um número de páginas para falar sobre o assunto, tá tudo aqui nessa apresentação aqui inicial. Ou deveria estar. Aqui, ó. Critério de avaliação. Conteúdo programático. Critério de avaliação. Proposta de plano de ensino. Novos critérios de avaliação. Média das notas no trabalho. Novo critério de avaliação. Então, esse critério de avaliação foi o que eu coloquei lá na ementa, né? Quando vocês foram aceitar, procurar qual aula que vocês dão, eu ia dar uma coisa assim que é essa média de notas de trabalho regulares solicitadas em aula. Eu não fiz isso, por isso que talvez não tenha muita gente assistindo às aulas, né? Pena, né? Mas como eu já tinha decidido aqui fazer esse novo critério de avaliação, basicamente eu vou ter que fazer uma apresentação e fazer esse trabalho final. O que é esse trabalho final? A apresentação são 15 minutos, cada um vai falar 5 minutos, porque são 3 alunos por grupo. 5 minutos de pergunta, ou seja, depois da sua apresentação eu vou fazer algumas perguntas, os outros alunos que vão participar da aula vão fazer perguntas também. A data das apresentações vai ser dia 8, 15 e 22 de dezembro. E a ideia é submeter os relatórios finais no dia um pouco antes de fazer a apresentação. Ou seja, o relatório final e as aulas. É porque senão o que acontece? Eu achei que. Primeiro que eu não vou ter muito tempo para corrigir, né? Porque são quantos relatórios? 18 relatórios. Segundo que logo depois da última apresentação é a última aula, vem a recuperação, que é dia 29 de novembro vem a recuperação. E aí se não tiver, se por algum motivo alguém não fazer o relatório, não mandar, vou ter que fazer uma recuperação. E aí tem que ter esse último dia. Obrigada, senhor. Eu não lembrava disso, estava entendendo. Não lembrava que tinha. Isso aí, Só vendo as datas ali, no dia 15 de novembro é feriado. 15 de novembro é feriado? Pá, feriado. Então eu vou ter que mudar isso aqui. Muito obrigado por avisar. Eu já boto lá no Moodle. A Proclamação da República, o que é mesmo? 15 de novembro? Isso. Muito obrigado. Desculpa, realmente não tomei esse cuidado. Então a ideia é fazer a estrutura, né? Falar sobre a estrutura do. Não, essas vão ser as notas. Eu vou dar nota pela estrutura da apresentação, o conteúdo, o tempo de apresentação tem que ser entre 10 e 15 minutos. Se passar de 15 minutos ou ser menos de 15 minutos vai perder ponto. A clareza do trabalho, né? Que vocês estão propondo sobre a solução de armazenamento de energia, de acordo com o tema.
Eu achei interessante incluir tema, porque vocês também vão participar para dar aula para os outros. Vocês vão aprender, vocês vão ensinar os outros alunos, né? Se todo mundo fizesse aula sobre bateria, ia ser chato, né? Todo mundo falando sobre o mesmo assunto. A qualidade dos slides, eu vou ver as fotos, as imagens e tudo mais. Se estiver bom, provavelmente a minha intenção é dar A para todo mundo, mas se estiver muito ruim, vai tomar um C ou um D, assim, não sei. Não tô com intenção de reprovar ninguém, mas se realmente não fizer nada ou não fizer um slide muito ruim, vai ficar com a nota ruim. Agora o relatório, não dá para saber exatamente quem escreveu o que, né? Vai ser um relatório dos 3 alunos, né? Cada um vocês podem dividir de forma que vocês acham melhor. Quem prefere escrever introdução, metodologia, pau a pau, vocês dividem. E basicamente duas páginas de introdução sobre o assunto que vocês vão abordar. Vocês vão ter que escrever um capítulo sobre originalidade, por que essa solução, essa proposta ou esse assunto é original. Ou seja, tem que ter um grau de inovação. Vocês não vão só falar sobre vou falar sobre armazenamento de grau. Não, eu vou falar sobre uma coisa com inovação que eu procurei na internet, que eu achei interessante, que eu quero compartilhar com meus alunos. Aí, resultados, vai ter que fazer uma metodologia, ou seja, você vai ter que escrever, por exemplo, como é que você vai armazenar energia, como é que acontece o armazenamento. E aí você vai botar a equação de armazenamento, você vai fazer vai fazer alguma forma, por exemplo, como se operar essa solução de armazenamento e tudo mais. Depois você vai ter que escrever sobre a relevância dessa solução de armazenamento, a relevância para o Brasil, para o mundo, né? E vai colocar as referências que você usou para desenvolver esse documento. Não é um artigo científico nem nada. Você vai escrever 8 páginas, mas você vai ter que fazer. Posso? Mas eu estou no aula. Posso desligar aqui? Não, tem 5 minutinhos, rapidinho. Aí não ligo. Entendeu, Bruno? Sim, ficou mais claro. De nada. Desculpa aí, pessoal. Eu trabalho aqui na área da lavanderia aqui da minha casa, que a minha casa não é muito grande, não tenho escritório, tenho um filho, né? Aí fica fazendo muito barulho e vem pra cá. Porque aqui tem um boiler. E aí a minha esposa vai dar banho, fica fazendo barulho. Mais alguma pergunta? Beleza. Obrigado pela pergunta, Bruno. Se tiver mais alguma pergunta, fico à disposição. Vamos lá começar a aula. Então, a aula de hoje é sobre armazenamento mecânico. Armazenamento de energia com Mechanic Energy Storage, com a energia mecânica, né? E aí nessa aula vamos falar sobre flywheels, o que é flywheels, energy storage, solar power with flywheels, grid inertia, gravitational energy storage and underwater energy storage. Então a forma de armazenamento mecânico era muito utilizada no passado para, por exemplo, melhorar o trabalho de pessoas que faziam trabalho manual com esses flywheels, né, que é o nome desses dispositivos que você usa para facilitar o tecimento de tecidos, né? Como você faz, você gira essa roda com o pé, só que como o pé não consegue girar de forma constante, né, contínua,
ela vai propulsionar energia para rodar esse disco. Só que esse disco tem um peso, então como você vai dando uma força pequena, ele vai armazenando essa força que você propõe com o pé. Então, essa tecnologia já existe há um tempo. Também era utilizada muito para fazer vasos, né? Você armazena energia, por exemplo, hidrelétrica ou própria energia que a pessoa fazia na época para você armazenar energia para você conseguir fazer o molde aí de vasos, né? Hoje em dia a tecnologia é um pouco mais desenvolvida. Existe flywheels nos Estados Unidos, usa muito, a Inglaterra está usando muito para armazenar energia, particularmente energia renovável solar, eólica, que tem uma variabilidade muito grande. Esses dispositivos eles funcionam basicamente com um container que está no vácuo, né? Esse container fica no vácuo para diminuir o atrito desse disco que roda em altíssimas velocidades para armazenar energia. Quanto maior a velocidade, maior a energia que consegue ser armazenada no sistema, né? Claro que a densidade do sistema também influencia muito, então a energia armazenada é igual à velocidade de rotação mais a densidade do material e o momento, né, de rotação. Ou seja, quanto mais distante do eixo de rotação a massa que está rodando, maior a energia. Quanto mais próximo, menor a energia, porque você também tem esse momento de rotação. Então essa daqui no caso é a equação utilizada, que usa o raio. Essa equação vai variar de acordo com o formato desse disco, né? Tem vários formatos diferentes que eu vou apresentar. Mas esse daqui é para um disco que você circular, né? É um cilindro cortado para esse tipo de dispositivo. Então, para você aumentar a capacidade de armazenamento desse sistema, ou você aumenta a velocidade, que aumenta ao quadrado, ou você aumenta o peso, ou você aumenta o volume, a quantidade de material que você tem que está rodando. Essa é basicamente o conceito teórico, né? Se você for fazer, por exemplo, um relatório sobre Mechanical Energy Storage, você quer falar sobre essa tecnologia, vocês podem fazer, por exemplo, um estudo estimando quanto que um sistema desse vai armazenar de energia com velocidades diferentes. Você vai pegar essa equação, você vai colocar a velocidade, vai rodar 3.000 rotações por minuto. E aí você vai estimar o peso, vai estimar o raio de operação. Aí você vai falar, esse tipo de dispositivo consegue armazenar isso de energia, que é equivalente à necessidade de armazenamento de talvez de um supermercado, né? O problema é que esse tipo de solução não é para armazenamento de longo prazo, né? É armazenamento de muito curto prazo. Então tem que ver também, tem que encaixar com o serviço, né? Qual o serviço que ele vai prestar. E aí você vai conseguir desenvolver um relatório legal pro final dessa aula. Então os diferentes formatos, esse daqui, por exemplo, aquele exemplo do último slide, ou é esse thin rim, eu acho que está mais parecido para esse Pierced Constant Thickness Disc, só que ele era um pouquinho mais fino, né? Se você for ver aqui, esse daqui é um pouquinho mais fino do que esse daqui, né? Então a gente está entre esse e esse. Esse valor K ele vai afetar essa equação daqui, a equação do armazenamento de energia. E esse K também ele varia de acordo com o shape.
Esse shape daqui é bem interessante porque muito utilizado porque quanto mais distante do centro de rotação que está, mais o material vai querer se destruir, né? Se desfazer, colapsar. Então você tendo isso aqui, você tem uma área que segura essa ponta daqui que está rodando a uma velocidade maior para conseguir suportar o sistema, porque tá vendo aí tem uma base forte. Claro que esses daqui também, porque ele é um sólido, um disco completamente compacto, é um sólido que também tem uma robustez muito forte. Vários tipos existem, né, desse flywheels, mas eu acho que os mais convencionais são esse daqui, esse fin rim e esse daqui também, esse constant disc. E aí você pode fazer o cálculo de quanto que você consegue armazenar com diferentes tipos de flywheels. A vantagem do flywheels é que ele consegue carregar muito rápido, ou seja, o custo de potência dele é muito baixo. Basicamente, se você tem uma geração solar, uma usina solar enorme, e em poucos minutos você tem uma nuvem passando pela sua usina solar, você vai diminuir consideravelmente a geração solar, mas esse flywheel vai conseguir suprir a potência, né, de que você perdeu dessa usina solar durante aqueles segundos, né, aqueles 30 segundos que passou uma nuvem. Então ele vai disponibilizar muita energia para a rede muito rápido e depois ele vai voltar a aumentar a rotação do flywheel para armazenar, né, a energia eólica, a solar depois, para quando tiver outra nuvem passando ele conseguir armazenar energia, gerar energia solar que não está sendo gerada para depois armazenar. Então, ou seja, ele é utilizada para momentos muito pequenos, por exemplo, 15 minutos de armazenamento, 10 minutos de armazenamento. O ciclo de armazenamento deles é horário, né? Ou minutos, é muito pequeno. Eu não coloquei hoje aquela tabela, né? Vai ter aquela tabela que eu boto energia e potência, aquele espectro, né, de energia e potência para o sistema de armazenamento. Esse flywheels está mais focado para a parte de potência, né? Ele é muito bom para suprir potência para um sistema e para armazenar energia muito rápido. Ele tem uma vida longa, né? É como se fosse uma bateria, mas com uma longa vida, e opera durante 15 anos, né, de operação, maior do que baterias. Ele tem uma densidade de energia grande, então você consegue armazenar muita energia num lugar pequeno. Tem até casos em que o flywheel foi utilizado lá na França como para armazenar energia para um ônibus. O ônibus ele tinha as estações, né, para parar e deixar pessoas entrarem e saírem. E quando o ônibus estacionava, ele se carregava, ele se conectava na rede e rodava o flywheel muito rápido. Quando ele desconectava da rede e ele ia se movimentando, ele ia consumindo energia armazenada no flywheel, como se fosse uma bateria, né? Mas armazenada num flywheel rodando muito rápido. E aí consumia essa energia indo de um ponto de ônibus para o outro, e aí quando chegava no outro ponto de ônibus carregava o flywheel de novo. Na Rússia, lá na União Soviética, você tem ônibus, né? Mas são ônibus elétricos, eles têm fios passando por cima do ônibus, eles conectam o tempo inteiro, não precisa dar energia, né? Você é como se fosse um tram, que é o VLT, né? Que chama lá, tem VLT lá no Rio de Janeiro e tudo mais. Na Áustria tem tram, é tudo elétrico, né? Então, mas é elétrico, não precisa armazenar, é só conectado. Só que essa infraestrutura de cabos em cima do ônibus é cara, né? Então esse ônibus ele funcionava com eletricidade, mas armazenava energia nesse flywheel. A densidade de energia energética dele é grande, mas claro que não compara com bateria. A bateria é maior ainda. O custo de manutenção é baixo.
é fácil de você saber quanto de energia que você tem no sistema, e você consegue ter uma variação de operação muito grande de potência, né? Você consegue gerar muito pouco energia, por exemplo, 1 kW a 100 kW. Então o range de potência que você consegue operar é muito grande, o que é ótimo, por exemplo, como eu falei, para essa coisa de armazenar energia solar e tudo mais. As desvantagens é que tem uma densidade menor que bateria. Se você não consumir a energia, né, você, por exemplo, roda esse disco. Se você, por exemplo, em 5 horas não consumir a energia que você armazenou, o disco vai começar a diminuir a velocidade. Você vai perdendo energia, né, por perda com calor, né, o cilindro vai esquentando, vai desperdiçando energia. Depois de 8 horas ou 12 horas, o seu disco vai parar, né? E aí você vai perder toda aquela energia. Ou seja, só vai fazer sentido isso você rodar e parar de rodar, rodar e parar de rodar durante várias vezes o ano todo. Em 1 hora você vai carregar e vai descarregar esse flywheel umas 10 vezes, 20 vezes. Aí realmente vai fazer sentido investir nisso. Ou seja, para armazenamento horário. É, esse aqui está falando Unexpected Dynamic Load. Tem um problema que se você, por exemplo, ter um blackout, né, você está suprindo uma demanda grande e de um momento para o outro acaba a luz, você não tem demanda para entregar e tudo mais, pode ser que tenha um problema, né? Mas aí com alguns sistemas de controle você consegue resolver essa questão esse problema. Existem vários tipos de flywheels. Você tem o mechanical ball sleeve, que é basicamente o gerador está conectado diretamente com o seu disco, conectado fisicamente, né? Você tem uma conexão magnética que aumenta significativamente a eficiência, porque o seu disco é como se o seu disco estivesse flutuando, né? Você não vai ter atrito. Você vai ter atrito, mas atrito muito menor, porque o seu flywheel ele é suportado por ímãs, né? E o outro você tem a possibilidade de ter imã e mecânico, né? A vantagem de você ter o mecânico é basicamente você ter uma eficiência muito maior, mas é muito mais caro e você tem que gastar energia para você criar uma carga, para criar o próprio efeito magnético, né? Normalmente esses efeitos magnéticos são feitos por corrente. Você tem uma bobina que você roda a corrente e as correntes criam um campo magnético. Você tem perdas energéticas só para criar o campo magnético. E aí tem outras tecnologias que usam aqueles metais supercondutores, né? Materiais supercondutores, ou você baixa a temperatura do metal para você ter uma supercondução, e aí você consegue fazer com que o seu coisas flutuem, né? Então já tem tecnologia tentando desenvolver materiais supercondutores que conseguem flutuar com a perda de energia menor. Aqui, por exemplo, comparando diferentes tecnologias, se você tem esse mechanical bearing, que é conectado diretamente mecanicamente, né, o gerador com a sua placa de metal que fica girando, em 24 horas, depois de 24 horas do seu sistema completamente carregado, você fica só com 25%. Ou seja, você perde 75% da energia. No caso dessa RevTerra, que é uma proposta de usar esses supercondutores, né, materiais supercondutores,
depois de 24 horas eles dizem aí que você vai ficar com, só vai perder 5% da energia, que é equivalente, eles dizem que é equivalente à bateria de lítio. Então tem muita tecnologia sendo desenvolvida, né? Esse daqui seria o magnetic bearing convencional, sem material super condutivo, né? Porque para você gerar o campo magnético você também gasta energia. Então, com esse flywheel com campo magnético, você fica com 50% da energia depois de 24 horas. Né? Claro que vai variar de flywheel para flywheel, porque cada flywheel tem um objetivo, né? Se o objetivo for para armazenar energia durante um dia todo, que seria ótimo, né? Você não precisa comprar uma bateria de lítio, né? Ou outro tipo de bateria, você pode armazenar com esse flywheel. Esse flywheel, por exemplo, da Viterra, que tem esse material supercondutor, tem atinge velocidades altíssimas, consome pouca potência, é compacto e você consegue usar durante longos prazos, né? E a eficiência aí é comparada com a eficiência de armazenamento. Você armazena e depois você gera energia. Esse ciclo de armazenamento tem uma eficiência total de 95%. Então, esse eu estou comparando o melhor caso, né? A tecnologia mais eficiente aí de flywheel. Ele consegue ter uma perda de 5% comparado com bateria. Bateria não é 85%, não. Bateria é 90%, 95% também. A eficiência de bateria é muito grande. Mas CAI está certo. Pump storage, né? O pump storage seria 80%, 70%. Então a eficiência do ciclo de armazenamento desse flywheel é 95%, mas normalmente é 90%, 85% esses flywheels, né? Agora, diferentes tipos de flywheel que tem diferentes empresas, né, desenvolvem, isso é uma tecnologia já antiga, né? Deve ter 60 anos aí que o pessoal desenvolve esses flywheels. Tem flywheel de carbon composites, né, que deve ser fibra de carbono. Tem metal e tem de concreto. Claro que o concreto, por exemplo, não vai conseguir uma velocidade muito grande, né? Porque ele vai se destruir. Se você rodar um pedaço de concreto muito rápido, ele vai se desfazer em pedaços, né? Por exemplo, o carbono tem uma possibilidade de rodar muito rápido, porque, por exemplo, a fibra de carbono, né? Que hoje em dia se produz carro com fibra de carbono. A força da fibra de carbono é maior do que o ferro, então ele consegue aguentar velocidades enormes, né? Aqui estão dizendo que a eficiência, né? A eficiência do sistema 85, entre 85 e 90 aqui, de armazenamento. Esse self-discharge é aquela questão dele ficar perdendo energia, que é extremamente importante. Então, cada um desses, isso vai depender muito do design, né? Cada um desses tem um self-discharge diferente. O peso do sistema varia, o quanto que ele armazena também varia muito. Aqui o que tem o maior armazenamento é esse temporal power, 50 kWh. 50 kWh é bem pouco, mas é porque também essa energia que ele vai armazenar, ele não armazena por muito tempo, né? Ele tem um power, o power dele que é maior. Por exemplo, esse aqui, Pillar tem 2 megawatts. É um flywheel que tem capacidade de gerar, né, de prover 2,4 megawatts. É como se fosse um gerador, 3 geradores a diesel, né? É um baita de uma potência. Então esse aqui que tem mais potência no mercado. Essa da ABB chega a 1,5 megawatts, que é uma grande potência também. E vai variando de tecnologia para tecnologia. Aqui a IRENA, né, que é uma agência
fica em Dubai, que faz pesquisa sobre energias renováveis, né, mostrou que a tecnologia ela vai avançar um pouco, né, na questão de densidade energética. Eles dizem que não vai variar muito, mas pode sim. Por exemplo, com avanços aí de grafeno e tudo mais, tem capacidade de aumentar ainda muito mais, porque grafeno é forte pra caramba, né? Bem mais forte, bem mais leve do que o ferro. Então você consegue fazer velocidades maiores, por quê? Porque um peso menor você não tem esse problema dele querer se destruir, se autodestruir, né? Então ele consegue rodar muito rápido. O custo supostamente está esperado que vai diminuir, a vida útil vai aumentar e a quantidade, a vida útil de utilização, né? De utilização vai aumentar e vida útil também de você deixar ele sem utilizar vai aumentar, né? Para 20, 30 anos. Hoje é de 15 a 25 anos, vai aumentar de 20 a 40 anos a vida útil. Aqui tem um exemplo de um vídeo, né, interessante mostrando como é que funciona esse sistema, para vocês terem uma ideia melhor. Os vídeos são muito educativos, né? Você consegue entender melhor como é que funciona. Opa, desculpa.
queria mostrar mais ou menos como é que funciona. Vocês conseguem escutar o vídeo rodando? Alô? Alguém consegue? Opa, opa, Mauro, tudo bem? Consegui. Eu não escutei. Ah, beleza. Se tiver algum problema, avisa. Mas basicamente queria mostrar como é que funciona esse como é que funciona esse flywheels, né? Então, basicamente, o custo capital do armazenamento energético é muito alto, mas o custo de potência ele é baixo, né? Comparado com outras tecnologias. Né? O custo da potência do flywheel é baixo comparado com, mas o custo de energia, armazenamento energético, né? Quilowatt-hora, ele fica muito mais caro. Então, essa que é a vantagem do flywheel. O flywheel é se você tem muita potência, precisa armazenar muita energia em pouco tempo. Por exemplo, aquela questão do painel solar. Passa uma nuvem, diminui muito a geração, você precisa controlar essa geração da energia solar. E também tem a questão dos serviços ancilares, né, que o Matt Farrell mencionou. Basicamente, o Brasil ele gasta muita energia potencial de geração hidrelétrica para fazer os serviços ancilares. É porque a responsividade dessas turbinas hidrelétricas ela é pequena, porque demora tempo para ela começar a rodar. E aí que acontece que a rampa de aumento de geração de potência ela é devagar, né? Demora talvez 1 minuto, depende da turbina. Tem turbina na Suíça rapidíssima que demora 20 segundos, né, para gerar energia total, mas essa daí ela consegue muito rápido armazenar energia e gerar eletricidade. E aí no Brasil o que acontece é que você tem que estar constantemente gerando, deixando de suprir a energia que está gerando na hidrelétrica, para caso você tenha um blackout, para caso você caiu uma linha de transmissão, para caso a demanda aumentar muito mais do que esperado, você vai ter reserva girante no sistema para você usar essa reserva girante para não ter um blackout. Só que você está constantemente jogando fora energia. Com esse, com esse flywheels você consegue, em vez de ter que ficar constantemente jogando fora energia, você consegue ter uma responsividade muito maior para o sistema e aí você deixa de desperdiçar tanta energia com fontes como térmica e hidrelétrica. Né? Por isso que em Nova York, na Inglaterra, tem muito sistema desse, é para serviços ancilares. Você fazer o controle de frequência, fazer o controle de potência da sua rede. Agora, comparando aí com bateria, você tem o flywheel, é melhor para ciclos, né, de energia de minutos, né, de 5, 10 minutos. Se você estiver falando sobre horas, 1 hora, 5 horas de ciclos de armazenamento, aí a bateria já faz mais sentido. Tem vários tipos diferentes, tem flywheels assíncrono, com variable reductance e permanent magnet synchronous. Tem vários detalhes, né? Vou deixar aí para se você realmente quiser fazer um trabalho sobre esse assunto. Você tem várias características diferentes para diferentes tecnologias. Agora falando sobre o custo de flywheels está esperado em baixar devido a esse aumento de investimento em flywheels devido ao aumento de energia solar, energia eólica. Pump storage não está previsto aumentar tanto, nem baixar. Já o lithium-ion também, né? As baterias redox também estão esperando baixar. Então, como eu mencionei, o flywheel tem um custo muito grande de capital, de armazenamento, né, de quilowatt-hora. Então a energia é muito cara, mas a potência é muito barata. Se você for comparar a potência de flywheels com pump storage ou CAIS, é muito mais barato. A potência é comparável aí com baterias, né, mas aí ela vai prestar serviços diferentes das baterias. Porque também se você tiver uma bateria que você vai carregar, descarregar em ciclos muito pequenos, de 5 minutos, 10 minutos,
você vai estourar a sua bateria, né? Você vai acabar, o ciclo de vida dela ela vai acabar muito rápido, porque a bateria ela tem ciclos de vidas curtos, né? Particularmente se você usa muita bateria. O Flywheels entra aí nessa demanda. Aí os Estados Unidos tem Nova York tem um projeto interessante que com 40 mega de armazenamento com Flywheel, 40 mega é uma quantidade significativa. Esse 40 mega seria aquele barulhinho, né, de frequência de frequência e potência que varia, provavelmente na rede que eles devem ter o que 10 GB de potência passando aqui perto. Esses 40 mega de noise, né, de variação que você tem, ele é absorvido pelos esses flywheels, o que melhora significativamente a carga, né, a carga e a frequência da sua rede e reduzindo o custo. Antes desse projeto desse Beacon, né, que desenvolveu esse projeto, que foi construído aqui de 2009 a 2011, foi implementado esse projeto, você teve uma redução significativa nos custos de serviços ancilares, né? Ou seja, Nova York ISO Annual Frequency Regulation Prices, dólar por megawatt de carga regulada, né? Baixou aí de $50 por megawatt para $10 por megawatt com esse projeto. O Brasil, infelizmente, não tem um mercado de energia para serviços ancilares, né? Tem nos Estados Unidos, tem na Europa e tudo mais. No Brasil é basicamente as hidrelétricas com a queda grande. Assume-se que você tem muita energia disponível no sistema, né, para se jogar fora potencial que tinha antigamente, hoje em dia não tem. Basicamente, se você tivesse como regularizar e pagar esses serviços ancilares, você teria um potencial enorme no Brasil também. Você deixaria de desperdiçar uma quantidade enorme de energia para fazer essa balanço de frequência e de carga na rede de forma mais eficiente. Outra vantagem aqui que eu mencionei várias vezes é a questão da energia solar. Talvez você está num dia nublado e aparece o sol de vez em quando, que isso tem um impacto enorme na rede, né? na frequência e na carga da rede. Você consegue resolver esse problema. Ou você está num dia ensolarado, você tem algumas nuvenzinhas. O flywheel é particularmente interessante para esse tipo de problema. Você pode colocar ele do lado da usina solar ou na própria rede, né? Outro uso interessante dos flywheels é justamente para otimizar a operação de inversores, né? Se você tiver uma usina solar, você controlar a carga que vai para o inversor, você consegue controlar essa carga com um flywheel. Então você, na sua usina solar, se você quiser aumentar a geração de energia da sua energia solar, diminuir as perdas, você consegue colocar um flywheel e você diminui, você otimiza o seu inversor. Você pode também colocar bateria, caso você precise de armazenamento de longo prazo. Por exemplo, você tem painel solar na sua casa, você vai ter uma bateria para armazenar a longo prazo e esse flywheel para otimizar a operação do inversor. Aí você consegue um sistema mais eficiente. Existem vários exemplos de casos de como o flywheel melhora a qualidade da geração solar e aumenta a quantidade de energia gerada, né? Porque às vezes quando você tem muita variação de energia, o inversor ele basicamente ele só usa a eletricidade fixa, né? Tem que ter um nível fixo ele não consegue funcionar bem com uma geração muito variada. Então o flywheel ele consegue controlar e melhorar a carga de eletricidade gerada pelo painel solar.
Interessante que até se você for comprar inversores de painéis solares hoje no Alibaba, você tem aqui Home Appliance Normal Specification Energy Storage Flywheel Solar System Domestic Discount Solar System for Home Use. Ou seja, esses é, inversores, ele já vem com um sistema de flywheel junto com o inversor, justamente para otimizar a geração solar da sua casa, né? Projetos de geração solar, por exemplo, esse aqui que é, acho que na Dinamarca, estão colocando flywheels justamente para otimizar a geração solar. Você aumenta a quantidade de energia solar que você consegue, você aumenta a vida útil dos seus inversores, porque eles não tomam tanta variação, e você consegue melhorar a qualidade da sua geração solar para a rede também, né? Tem vários benefícios, né, em diferentes níveis que os flywheels têm. Para a energia eólica não tem tanto benefício porque a própria turbina eólica ela funciona como um flywheel, né? Porque você tem o momento de geração, de rotação das suas pás eólicas, a velocidade do vento ela varia significativamente, muito, até mais do que a energia solar, né? Tem uma variabilidade muito alta e você tem rajadas de vento, constantemente rajadas batendo e mudando a velocidade, a quantidade de energia, a direção do vento, também a turbulência. Só que a pá eólica em si só tem uma massa enorme. E que o que acontece? O vento que você tem, ela passa pela pá e ela gera uma quantidade de energia de certa forma constante. Ou seja, flywheel não faz tanto sentido para armazenar energia eólica. O número de benefícios diminui. Bateria também não faz muito sentido para a eólica, porque a eólica tem um ciclo de armazenamento semanal, né? Mas só estou querendo dizer aqui para se você quiser fazer uma turbina, um parque eólico, quiser botar um flywheel, não vai ajudar muito. Outro serviço interessante que os flywheels eles prevêem é basicamente esse serviço de reserva girante, né? Reserva de giro. Se você quiser ter uma rede elétrica rodando a 60 Hz, 50 Hz, que é uma frequência que você cria, os painéis solares eles não conseguem criar essa frequência sozinhos. Os painéis solares inversores eles precisam estar conectados com a rede para operar. Eles usam a própria frequência da rede para criar, para poder operar. Então, para você ter uma rede robusta, né, você precisa ter reserva girante, que não consegue ser mantida somente por painel solar. E aí o que acontece? Que os flywheels eles podem ser uma alternativa descentralizada para prover, para suprir essa demanda, né, essa necessidade de reserva de giro para aumentar a qualidade do suprimento de energia de uma rede. Então, é como se você tivesse uma rede, você tem um pistão que é rodado com várias fontes de energia diferentes. A energia solar, a energia eólica, ela no caso, ela precisa dessa fonte, essa reserva de giro para fazer com que o inversor funcione. A energia eólica depende, tem, tem motor assíncrono, tem motor que gera DC, tem motor AC, depende da tecnologia eólica, mas muitas eólicas geram energia a DC e depois tem que transformar com o inversor também para AC, dependendo da tecnologia. Esse é um exemplo aqui de um problema que teve um blackout numa cidade nos Estados Unidos, eu esqueci agora no momento, mas basicamente foi por isso, foi por causa de problema de muita geração solar,
que a rede não teve capacidade de, de guiar, né, de controlar a frequência e a carga, e aí que acontece que você teve um blackout devido à alta concentração de painéis solares. E os painéis solares eles não conseguiram suprir a manter a frequência da rede, e aí você teve um blackout. Ou seja, usinas a carvão, hidrelétrica, nuclear, elas são muito boas para essa inércia do sistema. Já painéis solares, energia eólica, sistemas de armazenamento, por exemplo, baterias, as próprias baterias, elas precisam de inversores, né? Porque a bateria armazena energia em corrente direta. Então você tem que passar a corrente direta para a corrente contínua. E aí o que acontece é que você tem baixa inércia. E essa inércia é muito importante, que o flywheels consegue dar essa inércia. Né? Então é muito importante a questão de inércia. Vocês estão fazendo engenharia de energia, mas se vocês tivessem engenharia elétrica, vocês teriam muito conhecimento e entenderiam muito sobre inércia de uma rede elétrica. Né? Eu, no caso, fiz engenharia química, não sei exatamente todos os detalhes, mas eu consigo compreender um pouco como é que funciona essa inércia de uma rede elétrica. Agora, compartilhando vários detalhes, não preciso de tanto detalhe sobre essa questão, é um dos benefícios aí dos flywheels. Outra vantagem dos flywheels é que você consegue armazenar, gerar energia direto ou AC ou DC, dependendo do sistema que você queira armazenar. Né? Como uma hidrelétrica, por exemplo. Uma hidrelétrica gera energia direto em corrente alternada. Né? Então você tem flywheels que armazena direto em corrente alternada e gera energia direto em corrente alternada, que é outra vantagem. Agora, essa daqui é um exemplo de flywheel. Vamos ver como é que funciona esse flywheel.
Então agora vocês sabem tudo sobre flywheels. Vamos passar para outra tecnologia mecânica de armazenamento de energia. Você tem alguma pergunta aí sobre flywheels? Ô, professor, eu fiquei só com uma dúvida na questão de, nesse caso de contaminar enfim, a placa de fotovoltaica, o que que faz dar o start, assim, que faz ela girar, a forma de começar a girar energia é a questão eletromagnética ou tem algum motor assim que dá que passa a energia, elétrica? Claro, a eletricidade ela passa pelo gerador. Você pega corrente, você passa corrente pelo gerador e aí você cria você passa corrente pelo gerador e o gerador ele vai criar uma força mecânica de rotação. É como se fosse, por exemplo, o pump storage, né? Aquela turbina. Se você roda a turbina para um lado, o gerador ele vai gerar no mesmo eixo da turbina, você gera eletricidade. Se roda o gerador no lado oposto, você vai armazenar energia, você vai rodar para o outro lado. Né? Então o que acontece? Esse gerador, você passando eletricidade pelo gerador, você cria um campo magnético no gerador. Né? Esse campo magnético ele vai fazer com que o próprio gerador faça uma força de rotação. Essa força de rotação pode ser transferida para esse metal que vai rodar. Ah, acho que entendi. Aí então ele passa a energia, passa essa turbina passa a energia pro flywheel. Isso, tem gerador que roda, se for conectado um com o outro, o gerador roda. Mas se for magnético, por transferência magnética, o gerador não roda não. Tipo, o gerador fica paradinho lá. O gerador em si não roda não. Só se for conectado. Se você tiver um eixo, tipo como se fosse uma turbina hidrelétrica. Né? Sim. Aí ele fica dando energia enquanto está sendo gerada, e aí quando para de gerar, o flywheel continua gerando até que seja necessário, que ele tenha demanda. É isso que eu Exato. entendi. A ideia é que ele vai continuar no vácuo, né? Rodando por um tempo. Né? Se você não consumir essa energia rápido, você vai dissipando, você vai perdendo energia. Né? Então Sim, sim. você tem que transformar essa energia rotatória em eletricidade rápida. Sim. E aí como é que você faz para gerar energia com essa rotação? Uh, Depende. Se você tem um eixo conectado a o gerador vai rodar, você vai criar o campo magnético que o seu gerador vai criar o oposto lado. Esse oposto lado você vai gerar uma corrente nesse gerador e essa força que você está precisando para criar esse campo magnético que cria essa corrente vai freando o, o seu flywheel. É como se você estivesse fazendo um freio de carro é, elétrico. Né? Você freia, não é o disco. Quando você freia um carro elétrico, não é um disco que toca na roda. É um campo eletromagnético que cria, que vai frear a roda. Você não encosta a roda no campo eletromagnético. O campo eletromagnético vai fazer uma força para parar aquela roda. Aquela força que está fazendo parar a roda vai criar uma carga. É tudo elétrico, tudo com campo magnético. Né? É como se o campo eletromagnético estivesse querendo frear a roda. E essa força esse campo magnético que tá sendo criado para frear a roda vai criar uma carga. Eu deveria ter um slide mostrando como é que funciona para explicar melhor, porque
com certeza facilita muito a vida, né? Mas eu vou tentar pegar para na aula que vem, então, para explicar melhor como é que funciona isso daí. Mais alguma pergunta? Valeu, Francisco. Então, a outra opção é Gravity Energy Storage, é armazenamento gravitacional, parecido com Pump Storage, mas em vez de você bombear água numa turbina, você vai usar um motor para puxar ou gerar eletricidade, né, com uma força descendo, né, uma força caindo, você vai gerar eletricidade com essa energia. Você vai transformar a energia potencial em energia mecânica, e essa energia mecânica vai gerar eletricidade, né, com o gerador. Então, basicamente, a equação utilizada é parecida com o pump storage. Você tem a queda, a diferença de altitude do seu material, o peso do material, a aceleração da gravidade, a eficiência do sistema, menos as perdas, né? Aí você tem quanto de energia que você vai gerar. O armazenamento de energia é a mesma coisa, mas ao invés da velocidade, né? Você tem a velocidade de queda, você tem uma velocidade de queda, você tem a queda absoluta, que aí você mede a quanto de energia armazenada você tem. Esse aqui é a energia gerada, né? Geração de energia, potência. Esse tipo de armazenamento de energia é o oposto do flywheel. Ele é barato, o armazenamento de energia, que é basicamente concreto, madeira, pedra, onde o custo de você transformar essa energia potencial em geração, que é a potência, que é basicamente os cabos que você tem e o motor, mas você também tem que ter um sistema de pulha e tudo mais complexo para você fazer isso virar realidade. Isso é caro. Então, o armazenamento de energia é barato e a potência é cara. É o oposto. Existem várias propostas, né, de como fazer isso. Tem essa empresa Gravitricity, ela propõe usar minas antigas que tem um buraco já feito para você colocar pistões pesados de concreto ou materiais mais pesados que o concreto para levantar e rebaixar. É a mesma vantagem do flywheel que você tem, né? Você tem uma reserva girante aqui no sistema, não é uma bateria, não é um painel solar, você tem essa reserva de giro e você armazena também um pouco de energia, não é só a potência, né? A potência de certa forma é cara, então você vai ter que vai armazenar energia por mais tempo, talvez um dia, né? Você consegue armazenar energia por mais tempo pelo menor custo. Basicamente a ideia quando você tem energia eólica, esse disponível, né? Esse pistão ele vai subindo e vai subindo, você vai elevar a altitude dele. Quando para de a geração eólica, esse pistão ele vai descendo numa velocidade controlada. Ele não pode descer muito rápido, senão você vai ter perda com atrito com o ar, né? Você tem aquela velocidade free fall, que seria 120 km por hora. Né? Você pula de um avião, você vai descendo, o vento está tão forte que te segura, né? Você não consegue aumentar a sua velocidade. Então, quanto mais devagar que esse pistão subir e descer, maior vai ser a eficiência desse sistema. Então você tem esse limite, né, de velocidade que cai. Então a velocidade que cai é pequena, mais ou menos 1 metro por segundo, no máximo, talvez 4 metros por segundo, não é tão grande. Essa empresa Gravitricity fez um mapeamento de uma cidade antiga na Inglaterra que tem vários pontos de extração desses, né, que era uma mina antiga de carvão. Na Inglaterra tem várias minas deep mines, né, com 300, 400 metros de profundidade.
E essas minas elas podem ser utilizadas para armazenar energia. Se você for cavar o buraco, fica muito caro. Mas se você só for usar um buraco existente para fazer esse sistema, aí começa a fazer sentido, faz sentido você investir numa tecnologia dessa. É parecido com a necessidade, né, de controlar a frequência, de você controlar a voltagem da rede, controlar a carga, é bom também. Mas o custo de armazenamento é um pouco mais baixo, então tem várias vantagens. Né? O problema é que ele não é scalable, né? Você não pode colocar em qualquer lugar. Você está dependendo aí de ter esse buraco existente. Eles dizem aqui que o custo é levelizado, né? O custo final de armazenamento, essa Gravity diz que é metade aí do custo de flywheels. Você fazer o custo de potência, né? Então, estão dizendo aí que, né, realmente faz sentido, muito mais barato que flywheels. Pode ser o caso, mas não existe nenhum projeto ainda, né? Esse vídeo aqui mostrando como é que funciona essa tecnologia, vale a pena dar uma olhada. Tem gente que não reage por causa dos preços das coisas. Tem gente que tem medo desse problema. Renewable Energy Village is an optimist parenting capacity. We need to store excess energy in cool plates in the sun sheds so we can release it after it's just right. Already we can store energy using pumped storage with batteries. At Earthtricity, we have a new idea. We can harness the power of the grid using excess electricity collected on our floating vertical shaft, which will then be released to make electricity generative. Shafts will be up to 50 millimeters deep and at a depth of 500 to 3,000 tons. Heavier load, more energy saved. Raising the load charges the system, whilst lowering the load discharges the electricity back to the grid after a load was regulated down. A typical system will power up to 13,000 volts for 2 hours. Or sophisticated winches and control systems can lower the load very fast to deliver shorter bursts of failure. It's this flexibility that makes Earthtricity perfect. For example, Electricity Naples can just give you less than 150 hertz, while Electricity gives more feed capacity because it can withstand the full power in less than a second. Our technology has the fast response times of lithium-ion batteries. Unlike the regions that can be charged and discharged quickly and again, many times a day for up to 50 hours, with zero degradation. This means we can deliver repeatable electricity services until 30 minutes. Analysts are comparing Orange and Super Electricity to be the cheapest form of storage in the global fast frequency market. Now, at delivering 250 kWh, demonstrating Starcalc is regulated to 70 watt. This will be followed by a full-scale commercial prototype at 96 watt shaft in Portland. There's a huge growth opportunity in existing main shafts, providing early systems in South Africa and Australia as well as Europe. Once the technology is proven in main shafts, we'll also see large-scale shafts moving so fast they won't have energy storages. For example, using time-of-flight batteries and different solutions. Earthtricity, versatile, reliable energy storage. Eles estão propondo aí fazer buracos realmente para construir isso. Né? Outras propostas que foram feitas é botar pistão em água, né? E aí você bombeia a água daqui de baixo desse pistão para cima. O pistão em si ele vai armazenar a energia e a diferença de pressão da água que a água você vai trazer de um lado para o outro, esse pistão vai criar uma diferença de pressão entre um lado da bomba e o outro,
e o que vai armazenar a energia vai ser a gravidade do pistão em si, né? E o pistão ele vai gerar essa diferença de pressão de um lado para o outro. Não existe nenhuma coisa desse, mas é um exemplo. Esse daqui é basicamente outra proposta interessante, né? Que é o armazenamento energético com trens, né? Basicamente essas placas de concreto elas ficam embaixo de uma montanha e aí um trem usa a energia da rede, né? Para trazer os concretos para cima da montanha e aí depois quando você quer gerar energia eles levam esse concreto para baixo da montanha. É um exemplo de energia mecânica e isso não armazenado. Vamos ver esse vídeo aqui também é interessante. Vocês verem o vídeo, vocês nunca mais vão esquecer. Eu, no caso, tô para publicar um artigo na Nature Energy agora essa semana, que é basicamente a mesma coisa, só que não é para armazenar energia, é para gerar eletricidade com caminhões elétricos, né? O caminhão elétrico sobe a montanha, eu já expliquei para vocês, sobe a montanha, enche o container de água e desce a montanha carregando a bateria do caminhão para depois trocar a bateria e usar essa bateria carregada para suprir a rede. É o famoso Electric Truck Hydropower. Esse Electric Truck Hydropower, eu tive essa ideia porque eu já tinha visto essa tecnologia daqui, que é bem parecida, só que é bem diferente, né? Porque essa só armazena energia. O Electric Truck Hydropower que eu estou escrevendo gera hidroeletricidade, né? É uma forma nova de gerar hidroeletricidade que eu inventei e que eu tenho certeza que vai bombar. Deveria ter patenteado, né? Mas vai ser. Eu vou submeter para Nature Energy, acho que na semana que vem. Eu não faço questão de patentear porque dá mais trabalho do que resultado, mas algumas ideias valem a pena patentear. Essa é um caso, mas eu não tenho muita paciência para ficar patenteando. Então aqui tá vendo, esses trenzinhos eles são puxados pela aqueles motores, né, lá em cima. Tem umas rodas aqui em cima que vão puxando uma cordinha e essa força, né, essa força é gerada com a energia da rede, né, para puxar, está usando, armazenando a energia da rede para puxar esses trenzinhos aqui para cima e armazenar esses blocos de cimento. Tem a vantagem também daquele sistema do flywheel, né? Você pode diminuir, aumentar a velocidade e com isso mudar a frequência do sistema, né? Basicamente aqueles motores lá em cima que tem cabos, né? Puxam esses trens. Aí você não precisa de bateria. A proposta que eu estou fazendo do hydropower truck é que você não precisa construir esses trilhos, né? Você não precisa construir nada. A rua já existe. A única coisa que você precisa é fazer uma captação de água do rio e aí encher o container, né? Por isso que facilita, né? Baixo custo. Esse custo daqui é alto para potência, né? O custo do concreto, de certa forma, não é alto, é baixo, né? A limitação dessa tecnologia é que você tem que ter uma montanha, né? E disponível, né? Para você fazer um sistema desse. Hoje em dia até faz sentido. Antigamente era um pouquinho loucura, o pessoal falava, mas comparado com as outras tecnologias, essa não é uma tecnologia muito absurda. Por exemplo, essa é uma tecnologia que eu acho, sinceramente, mais absurda do que essa do trem. Só que essa tecnologia, por exemplo, talvez seja implementada no Rio Grande do Sul. Recentemente entraram em contato com o governo do Rio Grande do Sul para construir uma torre dessa. E o pessoal do Rio Grande do Sul está sendo convencido, né? Pode ser que exista o financiamento de armazenar energia com essa torre, que é a torre Energy Vault, que
Basicamente é uma torre que é construída com o próprio cimento, né? Blocos de cimento que é tipo um Lego, que você vai montando e desmontando, e quando você vai montando, você armazena energia, que você vai desmontando, você vai gerando eletricidade. A desvantagem desse projeto é que a diferença de altura, né, entre o armazenamento inferior e o armazenamento superior é feito com a própria torre, o que é uma desvantagem enorme, porque é muito melhor você usar uma montanha já existente, né? A outra desvantagem dessa tecnologia é que ela é boa para armazenamento energético, ou seja, para armazenar energia, não para potência. E o armazenamento energético, normalmente você quer uma solução de armazenamento de energia para energia eólica. E o problema é que se você coloca isso aí perto de um parque eólico, você não vai conseguir operar ele direito, porque o vento vai empurrar os blocos de concreto, você não vai ter como controlar esse sistema, né? Tendo um lugar muito vento. Não faz sentido fazer uma solução dessa para armazenamento solar, porque você não precisa tanto de do armazenamento energético barato, né? Energia solar você precisa de potência barata. É por isso que bateria é muito bom para armazenamento solar. Esse seria ideal para energia eólica se o vento não derrubasse, não levasse esses blocos de concreto para um lado para o outro, infelizmente. Mas aí, fica aí daqui a pouco talvez vocês escutam aí, porque estão querendo construir um desse no Rio Grande do Sul. Então essa tecnologia supostamente tem um custo de capital baixo, que não é verdade. De armazenamento de energia. Armazenamento de energia é barato, né? De certa forma, comparado com bateria, um bloco de concreto é muito mais barato que uma bateria de lítio, né? Só que o que é caro é levantar, é o custo é a potência, né? Esses motores, essa crane e tudo isso fica caro. Então o custo da capacidade da potência é caro, o custo do armazenamento é barato. Mas não se compara com pump storage, né? Com um reservatório de água é muito mais barato do que esse energy vault. Mas a ideia desse energy vault é que você consegue colocar em qualquer lugar, né? E aí tem várias características, né? Cada tecnologia de armazenamento tem uma característica diferente. Potência, armazenamento, densidade energética, a duração do armazenamento. Aqui mostrando, esse aqui é o modo descarregado, você consumiu toda a energia armazenada, porque você não tem, né, a energia potencial dessa torre está baixa, e quando você vai montando a torre mais alta, você carrega. Então nesse estado ele está completamente carregado o sistema de energia, né, energia potencial, aí você vai descarregar. Aqui você está descarregado, carrega e depois descarrega de novo. A eficiência aí de 80% a 90%. Se você for comparar um bloco desse de concreto, que armazena um bloco desse de concreto, né, armazena 1 megawatt-hora lá embaixo, que é o equivalente a várias Tesla Powerwall, e o custo da Tesla Powerwall é muito maior. Só que esse é o custo de armazenamento, né? O custo da potência de guindastes e tudo acaba ficando caro, mas pode ser que seja mais barato. Eu escrevi um artigo científico aqui em 2019 sobre exatamente essa tecnologia. Essa Energy Vault já tinha sido criada, eu citei no meu artigo, mas a proposta do artigo é fazer reservatórios, né? 2 reservatórios, um em cima e um embaixo de uma montanha, ou seja, você não precisa construir a montanha, você usa uma montanha existente e só transporta, por exemplo, areia ou pedras, né,
de um reservatório para o outro. O IASA, né, onde é que eu trabalho, fez um press release que fez muito sucesso, né, no caso, foi compartilhado várias vezes. Esse é o sistema aqui que eu coloquei no artigo propondo. A areia ela vai fluir, né, para essas áreas de carregamento desses baldes, né? E aí você vai encher esses baldes de areia e esses guindastes vão controlar o caminho desses baldes. E você vai depois, quando você sobe com a areia, você solta a areia nesse reservatório superior. É como se fosse uma pump storage, só que ao invés de você usar água para armazenar, você usa areia. No artigo eu fiz um potencial mundial dessa tecnologia. Claro que aqui nos Himalaias e nos Alpes, né? No Himalaia, Alpes, aqui no Andes, né? São um grande potencial. Eu usei o exemplo de uma ilha, né? Porque essa tecnologia é particularmente interessante para ilhas, que você tem baixa demanda. Essa ilha daqui é no Havaí. E aí esse modelo ele compara, né? Basicamente ele diminui ele pega a topografia e ele vê onde é que você tem um declive grande. E aí procura locais com declives grandes, né? Em 90 metros de distância, se você tem um penhasco grande, é um lugar ideal para fazer esse sistema. Porque você precisa de menos guindastes, né? Menos torres para manter esses cabos. O quanto mais vertical o cabo, melhor. Se você precisar de torres para fazer um ângulo, para você conectar esses dois locais de armazenamento, você tem perdas, né, no sistema. E aí no artigo eu proponho a utilização desse sistema de armazenamento. Tá vendo? Esse aqui é a quantidade de armazenamento que você tem em sal, em areia, né, no reservatório superior. Esse daqui, subindo e descendo, é geração solar, é demanda de energia. Você tem geração eólica, você tem geração solar e você tem baterias armazenando. Então, a bateria ela vai armazenar quando tem energia solar, vai armazenar quando tem energia eólica, ela vai gerar eletricidade quando você tem menos energia solar e eólica do que a demanda. Então, ela vai subindo e descendo de acordo com a geração solar, eólica e a demanda. E essa solução daqui de armazenamento gravitacional, ela vai devagarzinho subindo, na semana vai armazenando, né, com ciclos mais longos, né? Esse ciclo daqui no caso é de um ano. Você tem em janeiro, você está aí 70% armazenado. Aqui em maio você atinge o nível máximo de armazenamento do sistema. Você vai consumindo aqui até outubro. Em outubro você está com o seu reservatório superior com quase areia nenhuma, depois você vai enchendo. Esse sistema tem a vantagem, né, de ter reservas girantes, né, de giro, como aquele flywheels. Você pode controlar a frequência, a potência da sua rede. Você armazena energia, como a potência é muito cara, né, você vai usar ela o máximo possível. Por exemplo, durante o dia você vai levar a areia o dia inteiro lá para cima. Você vai diminuir a velocidade, talvez para controlar a frequência, mas você não vai trazer ela para baixo, né? Você vai continuar levando para cima se você tiver com excedente de energia. Se você tiver com falta de energia, você vai trazer a areia para baixo, mas de um ciclo maior do que o ciclo da bateria. Então é interessante para armazenamento eólico em lugar que você não tem, onde você não tem como fazer o reservatório de hidrelétrica. Esse daqui é o potencial mundial da tecnologia. Você tem aqui vários locais com esse desnível, né, necessário para fazer, no Himalaia, aqui no coisa, e essas ilhas, né, você tem potencial de 300, 400 metros de queda em ilhas aqui no Havaí. Ilhas têm montanhas altas, né?
basicamente o armazenamento de energia é barato, que é areia em diferentes níveis, né? O que é caro é esses guindastes, né? Que são necessários para puxar e soltar os cabos. E o nicho dessa tecnologia, por isso que eu escolhi uma ilha, é basicamente em redes que você tem demanda entre 1 megawatt a 20 megawatts. Porque entre 1 megawatt e 20 megawatts, o pump storage ele não é uma solução boa de armazenamento, porque os tubos e a turbina têm um ganho de escala significativo entre muito pouco e muito grande. Pump storage só faz sentido se for maior do que 20, 50, 100 megawatts. Aí realmente faz sentido você armazenar energia com esse sistema. Mas com sistemas menores, como a turbina é muito pequena, o tubo é muito pequeno, você consegue. Não faz sentido econômico. Por exemplo, por isso que não faz sentido você fazer um pump storage num prédio. Você tem um prédio de 60 andares. Os pipes, né, os tubos ficam caros, a turbina fica muito cara, não é scalable, né? É scalable. Quanto maior o projeto de pump storage, melhor. Só que esses projetos com armazenamento com cabo, né? Ele gravitacional, ele faz sentido. Então faz sentido se você precisa armazenar energia por mais de 7 dias, onde bateria realmente não faz sentido. Você tem uma bateria que armazena energia por 7 dias. Esse Gravitational Energy Storage faz sentido. Então por isso faz sentido para ilhas com baixa demanda, onde pump storage não faz sentido. Isso no caso foi o que eu escrevi, né? Então é artigo científico, né? Eu estou falando aqui uma opinião que está publicado, então está aceito, né? Então virou verdade. Tem várias vantagens, né? Por exemplo, não evapora, né? A areia que você vai armazenar lá vai ficar lá durante 10 anos. Não tem problema de múltiplos usos da água, o pessoal não vai reclamar se você está usando água para uma coisa, porque você armazena com areia. O custo é razoável comparado aqui com pump storage, compressed air storage. E eu acredito que é uma solução muito melhor do que aquelas que estou querendo colocar aqui no Rio Grande do Sul. O Bill Gates investiu nessa tecnologia, só que ele focou no armazenamento diário, né, de pouco tempo. E aí logo ele desistiu dessa tecnologia. Esse aqui é o protótipo que o Bill Gates investiu. O Bill Gates ele costuma sempre investir em coisas que não dá certo, né? A única coisa que ele fez foi o Microsoft. A Microsoft. Each installation is unique, right? At the top and bottom of each installation are storage piles for the ground. Each pile is typically holding between 4 and 6 hours of energy. We now turn to the 50 kilowatt prototype built by Energy Cache in Irwindale, California. Então esse é o protótipo que eles desenvolveram, só que não foi para frente. E não foi para frente porque é muito mais barato você fazer uma bateria para armazenar energia durante 6 horas Each of do the que cells um has sistema de several gravitacional desse. all of the power transferred into and out of the system is swept away, which is connected by transmission to the motor generator. At the top of the pile, we're discharging gravitotron energy. The gravel then descends down the hill to the hot pile below. At the bottom of the hill is the second storage site for the gravel. The gravel travels around the second ball mill towards the dumping site, where the automatic dumping
Então, é basicamente a mesma tecnologia, mas ao invés de você armazenar energia por um dia, você armazena energia por um ano, né? Ou um mês, por mais tempo. Porque se você quiser fazer um sistema desse para competir com bateria, não vai fazer sentido. Porque a parte mais barata é areia, né? A parte mais cara é esse sistema para transportar areia de um lado para o outro. Olhando outras oportunidades, você tem aqui, por exemplo, na Europa, você tem sistemas de cabos, né, para você fazer esquiar. E existem pessoas que ou até transportar minérios, né? Existem propostas de usar esses ski lifts durante o verão, quando estão parados, que não tem ninguém, para armazenar energia ou para gerar hidroeletricidade. Não precisa ser nem armazenar energia, para gerar hidroeletricidade. Você pega, transforma essas cadeirinhas em um tanque de armazenamento, né, ou um container pequeno. Você armazena a água e você, com a força da gravidade, vai rodar esse sistema e vai gerar hidroeletricidade, que é um sistema parecido aí com o que a gente tem falado. Até minas de extração mineral você tem no topo da montanha. Você extrai os minérios para transportar lá para baixo da montanha. Você pode usar esse sistema de cabo e como você está trazendo minério de cima da montanha para baixo, você também gera eletricidade. Tem uma mina na França, né, na parte dos Alpes da França, que essa mina daqui gera 500 kW de eletricidade. Ela não armazena, né, ela gera, porque ela está tirando os materiais, os minérios, né, do topo da montanha, levando lá para baixo para ser processado, né, e depois vendido. E esse sistema gera energia. Poderia armazenar, né, mas nesse caso ele gera. Tem sistemas parecidos aqui com esse, mas no fundo do mar. Você pode usar, por exemplo, um peso para descer, ou balões, né, cheios de ar para subir com o poder de flutuação. Só que esse caso daqui de balão, ele não é gravitacional, ele é armazenamento em ar comprimido, porque quando você baixa a altitude desse balão, você comprime o ar. E eu também escrevi um artigo sobre esse assunto, e eu vou falar sobre esse assunto na aula de Compressed Air Storage, que esse caso daqui tem mais a ver com Compressed Air Storage. Tem um vídeo muito interessante que eu vou procurar aqui para vocês de um sistema desse funcionando, né? Que eu não coloquei nessa apresentação, que eu vi há pouco tempo. Que é uma entrevista bem legal que talvez que eu deveria ter separado para vocês verem como é que funciona. É esse cara daqui que fez Tom Scott. Deixa eu ver se consigo achar. Esse daqui tá falando sobre Pump Storage. Vamos ver os últimos vídeos dele. Eu acho que ele publicou isso aqui. Esse aqui é bem interessante. É basicamente essa tecnologia que eu apresentei para vocês, que ainda existe, né? No caso aí tá falando que é o último caso dessa tecnologia na Inglaterra. This walkway was commissioned in the 1920s. It's been pouring through this valley now for well over 50 years. And then typically arrives, goes onto what we call a wool rail, so that automatically comes off the road
Então, essa tecnologia, como o rapaz mencionou, um maior desafio é ter cabos, né, que conseguem segurar essa, esse peso todo, né, e é caro. Os cabos são muito caros. Então, esses cabos, por isso que essa tecnologia ela não tem um ganho de escala, né, é devido ao custo dos cabos. Então, se você tenta aumentar muito a capacidade desse sistema de armazenar energia, o cabo ele não consegue ter ganho de escala, né? Então fica muito caro. Então ele faz sentido para exemplos pequenos. Esse exemplo que eu mostrei agora, ele no caso não gera energia. O único serviço que ele gera é transporte. Ele transporta de um local aquele material que é utilizado para produzir tijolos, né, para a fábrica. Então, em vez de colocar num caminhão e usar diesel para transportar, ele usa a própria força da gravidade, né, descendo no cabo para chegar no outro lado. E esse sistema roda por quê? Porque o material usado para fazer o tijolo, ele, né, é puxado pela gravidade e o sistema tem um efeito com design para a própria força da gravidade do tijolo fazer o transporte do tijolo de uma parte, de uma facility para outra. Né? Mas então é basicamente isso. Alternativas de armazenamento de energia mecânicos, né? Hoje em dia tá ganhando muita atenção devido à necessidade de armazenar energia solar e eólica para controlar também a variação da rede, né? Frequência e carga e voltagem da rede e para prover essa reserva girante da rede que é necessária para você não ter blackout, né? Para você melhorar a qualidade da rede. Então a conclusão aqui, você tem que flywheels é uma alternativa barata para você prover potência, armazenar potência para uma rede. O flywheels are already used to increase lifetimes of batteries, ou seja, eles são utilizados para aumentar a vida útil da bateria, porque ela remove aquele noise, né, aquela variação pequena que estraga uma bateria. Se você tiver a bateria carregando, descarregando com uma certa frequência alta, você vai destruir a sua bateria. Então, ele também funciona para aumentar a vida das baterias. Ele provém inércia para a rede. E essa alternativa de Gravitational Storage é uma nova alternativa que tem um potencial razoável e combina, né, as vantagens do flywheel com um armazenamento de energia um pouco mais barato. Não só a potência. Né? A potência é barata, mas também o armazenamento de energia é barato. E é isso aí. Muito obrigado aí pela atenção, ficaram até o final. Tem alguma pergunta? Alguma pergunta? Nenhuma pergunta? Então tá bom, pessoal. Boa noite. Tudo de bom pra vocês e até semana que vem. Valeu. Tchau, tchau.